Pessoal, acabou de acontecer, o STF se manifestou a respeito do impeachment contra o Alexandre de Moraes. Apesar deles estarem tentando mostrar que Moraes agiu dentro das quatro linhas, eles mesmos já estão no movimento, dando a entender que o Moraes vai ser deposto muito em breve. Eu vou dar todos os detalhes para vocês aqui nesse vídeo de hoje. O Lula também, que não fica atrás, foi desmascarado, tentou terceirizar a culpa, como sempre, falando que é a ex-esposa, que a culpa é da Dilma, que a culpa é do outro. Então foi desmascarado mais uma vez. Eu trago para vocês, e até seus próprios aliados estão falando assim, ó, aquele que já foi preso, então o Lula não tem moral mais com ninguém. Eu vou trazer para vocês também todos esses detalhes do embate dentro da própria esquerda. Você que é contra esse desgoverno, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, pois todos os dias eu trago um vídeo aqui desmascarando tudo que a esquerda fala e a grande mídia não te mostra. Quando alguma matéria contra o Lula, fica ali no rodapé, mas esse rodapé normalmente é mais importante do que a notícia que está em evidência. A gente via quando os policiais tomaram ações rígidas contra o crime aqui em São Paulo, ficava na primeira página, totalmente contra ali a ação policial. Agora, quando o Lula faz alguma coisa de errado, vai lá para o rodapé, mas a gente traz toda a verdade aqui de tudo que acontece para vocês. Também tem Janones, aliado do Lula, na mira da justiça também. Tem aqui Pablo Marçal no segundo turno, teve uma mudança, uma reviravolta aqui. Eu vou trazer os detalhes para vocês, então fica até o final do vídeo que tem muita informação importante para vocês. Vamos começar falando aqui com um embate da direita, pessoal, entre o Pablo Marçal e o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro acusou o Pablo Marçal de não querer ser prefeito de São Paulo, ele só queria desgastar o Bolsonaro e quer vender curso. Então ele disse, não é possível aquele atestado falso que ele lançou lá um dia antes da eleição ter sido sem querer. Ele estava com medo de ganhar e ele simplesmente quis aí ficar forte, ser um rapaz ainda mais contra o sistema para vender mais cursos. Ele disse que todo o intuito que ele fez foi mostrar que estava sendo contra o Bolsonaro, ele quis causar uma discórdia ali na direita. Uma publicação minha falando do Marçal é apenas a 20ª em visualizações no Instagram, mas tem o dobro de comentários que a segunda mais comentada. Eram perfis sem foto, privados, com poucas publicações, o que dá a entender que eram perfis fakes. Eram comentários genéricos que caberiam em qualquer vídeo, disse o deputado. O parlamentar, no entanto, afirmou que não se deve menosprezar Marçal. Não vou fechar os olhos para a realidade. Tem muita gente que é fã do cara. Ele é coach, está na pista há um bom tempo. De fato, foi uma entrada muito grande nas redes sociais. Precisamos analisar. Se for válido no jogo, vamos fazer igual. O que não podemos fazer igual é fraudar laudo. Finalizou o Eduardo Bolsonaro, que disse que vários robôs do Pablo Marçal invadiram as redes sociais dele. E o Marçal, pessoal, dá uma olhada só, ele celebrou aqui uma novidade, que ele falou que ficou na frente do chamado Goiabinha, assim que ele chama o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Estou no segundo turno contra o Lula, diz Pablo Marçal. Então a Quaest fez uma pesquisa aqui com intenções de votos para 2026. Normalmente essas pesquisas são totalmente pífias, porque ninguém nem sabe quem vai ser o candidato da direita. Normalmente a direita se une. E colocaram o Lula lá em cima. Mas o interessante, dá uma olhada, é que o Lula teria 32% dos votos e o Marçal ficou com 18% e o Tarcísio com 15%. Então ele fala que está no segundo turno contra o Lula, passando aqui o chamado de Goiabinha, o Tarcísio Freitas. Então o Marçal mostra que o Marçal saiu sim como grande vencedor dessa eleição em São Paulo. Ele disse assim, ó, já estamos no segundo turno para a presidência da República contra o Lula, mesmo 2 anos antes das eleições. Entenderam agora o motivo do Goiabinha, o governador Tarcísio Freitas, ter se levantado contra mim? Disse Marçal nas redes sociais. Ele acha que o Tarcísio tá com ciúmes aí de todo o apoio que ele teve. O que é que vocês acham, pessoal? A direita vai se unir, vai incorporar aí o Pablo Marçal como um outro nome forte que de fato subiu aí na direita, a esquerda que não está revelando ninguém, os candidatos mais fortes aí a gente vê
que é o João Campos, o filho do Eduardo Campos, e a Tabata Amaral, mas que não tem apoio do Lula. Então o pessoal é lulista e vem se afundando cada vez mais, porque todo o entorno do Lula, PSOL, PDT, Rede, PV, assumindo um líder que foi aí preso por corrupção, saiu sem ser condenado, saiu porque inventaram algumas coisas na investigação dele. Então a esquerda vem desmoronando. E os líderes de esquerda aí que são um pouco mais joviais, que buscam redes sociais, não têm o apoio aí do Lula. Então a gente vê a esquerda cada vez mais enfraquecida, sem novas ideias. Já a direita a gente pode contar. Tem o Nicolas Ferreira, tem o Romeu Zema, tem o Tarcísio Freitas, tem a própria Michele Bolsonaro, tem agora o Pablo Marçal. Então tem gente chegando aí a rodo que pode competir aí uma eleição em alto nível em 2026. O que é que vocês acham? A direita deve abraçar o Marçal ou deve realmente ficar receoso porque realmente gerou essa discussão aqui em São Paulo, onde o Bolsonaro apoiou o Nunes e o Marçal lançou uma candidatura independente num partido minúsculo, sem verba pública e quase ganhou. Deixa aí a opinião de vocês. Agora, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre o STF que vem aí se manifestando a respeito do impeachment de Moraes. Então, a casa está caindo para o lado do Alexandre de Moraes. Mas antes disso, só vamos falar um pouquinho aqui do André Janones. Dá uma olhada só. O André Janones, que se diz aí a pessoa muito inteligente, que fez um monte de fake news lá na eleição de 2022, a justiça deu 5 dias para o Janones se defender em caso de injúria contra Bolsonaro. O processo se baseia no argumento de que o deputado praticou injúria ao chamar Bolsonaro de assassino, miliciano, ladrão de joias, ladrãozinho de joias e bandido fujão. Então dá uma olhada só o que aconteceu, pessoal. Nessa semana aí que passou, o Monark, que é direita assumido, ele foi condenado a mais de 1 ano de prisão por ter chamado Flávio Dino de gordola. Foi condenado à prisão por chamar o Flávio Dino de gordola. Agora, olha só. O André Janones, aliado do Lula, ele chamou Bolsonaro de assassino, miliciano, ladrão de joias, ladrãozinho de joias e bandido fujão. Isso na democracia do Lula vale, porque o Bolsonaro não é amigo dele, pode falar o que for. Agora, se você é amigo do presidente, rapaz, o Aldino foi chamado de gordola, ele foi aí condenado a mais de 1 ano de prisão. Imagine se mandasse prender todo mundo que chamou o Bolsonaro de genocida na época da pandemia. Imagine como que seria. Será que a justiça fez o quê enquanto chamava o Bolsonaro de genocida? Tava chamando junto, né? Parece. Porque não vi ninguém ser punido por esse caso. E dá uma olhada agora, em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, dá uma olhada, não há falta de morais que justifique o impeachment, diz Gilmar Mendes à CNN. Então, o STF está sendo pressionado, eles sabem que o impeachment já está muito próximo. Dessa forma, eles tentam dizer que não aconteceu nada. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, em entrevista à CNN Brasil, defendeu que seu colega Alexandre de Moraes contra as críticas e a possibilidade de impeachment. Mendes afirmou categoricamente que não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment, ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. As declarações de Gilmar Mendes surgem em um momento de intenso debate sobre as decisões de Alexandre de Moraes, especialmente aquelas relacionadas às plataformas digitais. O ministro ressaltou que o que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta, referindo-se à ação contra o X. Então, na visão do Mendes, para você ter ideia, quando a gente fala que é um clube de amigo do Lula, a gente não está errado, pessoal. Porque a gente vê muitos movimentos ali dentro da corte, onde tem advogado do Lula, onde tem ministro do Lula. Isso, na minha opinião, numa democracia que quer fazer a coisa certa, é inadmissível. Um presidente ter um ex-ministro e um ex-advogado tomando decisões que têm que ser imparciais. Então, aqui o Gilmar Mendes está fazendo essa declaração porque sabe que a coisa está ficando feia para o Moraes, sabe que a direita está se unindo,
tanto para ganhar votos até 2026 e depois, quando eles tomarem conta do Senado, pessoal, quando a direita tomar conta do Senado a partir de 2027, o STF realmente vai estar em apuros. Eles estão já tentando armar a defensiva, estão tirando um pouco o Moraes de foco para ver se alguém esquece, mas ninguém vai esquecer do que o Moraes fez. Enquanto isso, Lula, dá uma olhada. O procurador-geral da Venezuela acusa Lula de ser agente da CIA. Não é o mesmo que saiu da prisão. Então ele questionou, ele chamou o Lula de ex-condenado, pessoal. A Venezuela que tem que estar sendo criticada porque a gente teve uma eleição fraudulenta. Maduro tomou o poder na força porque ele comanda o STF, comanda os militares. E simplesmente o Brasil não fez nada. O Lula não mandou nem nota de repúdio. Ele que gosta de mandar nota de repúdio para Israel. Fala que o Zelensky, o invadido, tem a mesma culpa do Putin, que é o invasor. Ele simplesmente fica passando a mão na cabeça do Maduro e foi chamado aqui de ex-condenado na cara dura. Então, ele atacou, vou mostrar para vocês aqui. Então, ele chamou o Lula de agente da CIA por ter cobrado as atas das reuniões, as atas de votação onde o Maduro supostamente foi vencedor. Ele chamou o Lula e o Boric, que é o presidente lá do Chile, de agentes da CIA. Para você ter ideia, eles passam um pano pro Maduro e ainda levam na cabeça. Então comentou que foi ex-condenado e disse que órgãos validaram a eleição. Assim como o órgão supremo aqui no Brasil validou a eleição do Lula, ele disse que os órgãos da Venezuela também validaram. Mas cá entre nós, né? Aqui pelo menos a gente tem aqui transparência no que acontece. A gente precisa melhorar a questão das urnas, mas a Venezuela, as atas simplesmente foram escondidas. Não foi nada tão grotesco. Eu nunca tinha visto isso em uma eleição, tirando na Rússia, né? Na Rússia a gente vê lá que as pessoas vão votar com o exército apontando armas atrás. Mas a gente tem que lutar contra esse ditador da Venezuela e o Lula, além de passar a mão, de defender, ele vem sendo atacado. E a ONU, pessoal, diz que o governo Maduro cometeu crimes contra a humanidade na Venezuela. 25 pessoas morreram por disparos de policiais. Então, isso tudo acaba sendo oprimido, não é dado grande divulgação. Mas agora a própria ONU jogou aí duro contra o Maduro. Será que agora o Lula vai se posicionar ou ele vai continuar covarde, fingindo que não aconteceu nada? Deixa a opinião de vocês. Pessoal, o vídeo está chegando ao fim. Vou ter a última notícia aqui, mas você que é contra esse desgoverno de esquerda, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Todos os dias postamos um vídeo aqui mostrando tudo que esse desgoverno Lula está fazendo. Então a gente tem que se unir contra esse movimento para atingir mais pessoas que fiquem conscientes que o Lula às vezes, tá pagando Bolsa Família, tá, mas tá quebrando o país porque não tem controle fiscal. Não corta custo de nada. Então é um governo que está gastando muito mais do que recebe. Isso no médio e longo prazo demora para se remediar. O Brasil entra numa recessão sem limites, assim como foi na Venezuela. E o Lula que fala que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo lá na Venezuela, com essa queda de energia aqui em São Paulo, dá uma olhada. Em junho, Silveira e Lula confraternizaram com o CEO da Enel. O governo brasileiro chegou a um acordo total com a nova gestão da Enel, disse a companhia italiana em seu site, depois que sua direção ter se encontrado com o presidente, o Lula, e o ministro da Minas e Energia, o Silveira. Então o Lula é responsável, assim, tenta tirar a responsabilidade dele, mas ele apoiou essa gestão que está agora e não está fazendo nada para retomar a luz aqui em São Paulo. Nessa reunião, o Lula tentou mostrar como que poderia se unir para fazer um novo contrato com a Enel. E aí o resultado que a gente vê, ainda temos mais de 250 mil pessoas sem energia aqui em São Paulo. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Te espero aqui para o próximo boletim. Já se inscreve no canal e compartilha o vídeo, porque muita gente não sabe dessas informações, dessas ações desse desgoverno Lula. Até a próxima!